Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter uma conversa que não está seguindo a série anterior da primeira temporada sobre leitura do canal Saber Ler. Como eu falei no último vídeo, no último episódio, a segunda temporada vai estrear lá na segunda quinzena de novembro e eu disse que entre a primeira e a segunda temporada ia haver um vídeo alternativo em que eu iria falar sobre leitura para e com crianças. Eu estou dizendo que esse vídeo é alternativo porque ele é um vídeo totalmente mesmo artesanal, gravado com celular, eu mesma estou me gravando, eu mudei o ambiente também, vocês vão ouvir até aí latido de cachorro no fundo, porque eu estou na parte da frente da minha casa e aí os ruídos sobressaem mais. Bom, como eu falei, né, o tema dessa conversa é leitura para e com crianças. E aí eu vou explicar o porquê desse título, né, do para e com, depois da vinheta. Vamos lá? Bom, então primeiro o título, né? Por que para e com crianças? Bom, quando as crianças são pequenas e ainda não são alfabetizadas, obviamente o contato delas com a leitura, com o livro, tem que ser através de um adulto, né? De um dos pais, dos responsáveis, de pessoas que possam ler o livro para elas. Quando as crianças já são alfabetizadas, elas já podem ler. Mas aí, o que eu estou propondo aqui hoje, né, é que mesmo depois que a criança seja alfabetizada, ela tenha alguém por perto que possa ler com ela, né? Ou o pai, ou a mãe, o irmão, alguma pessoa que possa ler com ela. Por que isso é importante, né? Primeiro, questão da leitura desde sempre. Eu tenho duas filhas que já são adultas, mas elas tiveram contato com livros desde bebês. Eu vou tentar encontrar uma foto para colocar aí no vídeo para vocês poderem ver, né, o contato realmente delas desde quando elas eram bebês com livros de papel mesmo, que elas podiam manusear. Alguns, claro, ficaram rasgados, amassados, mas isso também faz parte do contato com a leitura, do contato com o livro. Então, eu defendo, né, a leitura com crianças, para crianças, desde que elas são bebês. E depois, quando elas são maiores, alguém para intermediar essa leitura, mesmo que elas já sejam alfabetizadas. O meu contato com a leitura também foi bem precoce, né? Quando eu entrei na escola, como já contei lá num dos episódios da primeira temporada, eu já conhecia as letras do alfabeto, já sabia escrever meu nome, e o meu contato com a leitura se deu primeiramente com jornal, porque meu pai lia jornal e eu ficava perguntando as letras, o nome das letras para ele. Mas logo depois, né, quando eu já sabia ler, eu pedia de presente livros. E eu gostava muito do contato com os livros. Eu lembro até hoje, o primeiro livro que eu li, né, que eu tenho memória, né, da leitura, eu lembro de ter lido os contos clássicos infantis, ainda muito pequena, e sempre achei importante ler. A leitura sempre fez parte da minha vida. E por isso eu quis que a leitura também começasse a fazer parte da vida das minhas filhas, desde que elas eram bem pequenininhas. Voltando então, né, à questão de por que é importante ter contato com a leitura e com os livros desde muito cedo, o contato com a literatura, com livros, né, com narrativas e também com poemas, né, então o contato com o texto literário é muito importante para a formação da criança em vários sentidos. Essa formação em relação à própria história, à narrativa, à sequência dos fatos, à construção dos personagens, a experiência, a vivência com a palavra, com a expressividade da palavra, a experiência com a linguagem nas descrições, né, descrições de ambientes, de cenários, de personagens. É importante pela vivência do conflito que as histórias normalmente, né, apresentam, mas o convívio também com a solução dos conflitos, a vivência com o uso metafórico da palavra, com os poemas, né? Então isso é muito importante para a formação da criança, tanto no aspecto da linguagem, né, da sua formação, com a vivência da linguagem, da palavra, e também é importante para a formação que eu chamo de ética da criança.
Mas, para essa formação ética, alguns critérios na escolha dos livros são importantes. Então, é disso que eu vou falar a seguir. Bom, é claro que a literatura, o texto literário, estimula muito a fantasia, estimula a imaginação, a criatividade. Quando nós vamos comprar livros para criança, para presentear, para ler para elas, ou ler com elas, é importante escolher livros de qualidade, livros bem feitos, né? Livros com ilustrações, livros feitos com um material acetinado, que a criança possa ter prazer de manusear. É importante também escolher boas histórias, ou no caso de livros de poemas, escolher livros com bons poemas, né, que possam realmente levar a criança a ter contato com os vários sentidos da palavra, com o sentido figurado, com o sentido metafórico. Quando nós escolhemos livros para as crianças também, pensando na questão ética, é importante nós conhecermos aquela história. Então não basta escolher o livro pelo aspecto gráfico. Eu falei aqui de coisas que são importantes, né? Da ilustração, da qualidade do papel do livro e tudo mais, mas só isso não basta. É importante também a gente ler a história e ver se aquela história contribui para a formação ética da criança. O que eu estou chamando de formação ética? Tudo que nós queremos, ou tudo que nós deveríamos querer para uma criança, é que ela seja uma criança solidária, uma criança que tenha empatia, uma criança que respeite as diferenças, uma criança que não discrimine, não é? A gente quer criar as crianças para a igualdade, para que elas se tornem adultos solidários, adultos que respeitem as outras pessoas, independentemente de qualquer coisa. Então é importante, na hora de escolher o livro, ver se a história que aquele livro conta permite essa formação ética da criança, permite a formação crítica da criança, permite que a criança desenvolva valores para se tornar uma criança solidária, para se tornar um adulto cidadão, um adulto participativo, um adulto que se preocupe com a igualdade, que se preocupe com os valores sociais, que se preocupe com a justiça social, um adulto que não seja racista, que não discrimine de maneira nenhuma. Então esse critério é fundamental quando nós escolhemos um livro para dar a uma criança, para ler para uma criança, para ler com uma criança. E aí eu vou falar também um pouquinho de algumas práticas, né, que podem ser realizadas no momento de ler junto com a criança. Isso é o que eu vou falar a seguir. O que eu estou falando aqui é muito baseado na minha experiência como mãe, né? E na minha experiência também como professora. Então, várias das práticas que eu realizei com as minhas filhas, quando elas eram pequenas, estão relacionadas com as práticas que eu também desenvolvia na sala de aula, porque eu trabalhei durante muitos anos com o ensino fundamental 1, com crianças. Então, essas práticas que eu desenvolvia com elas, eu desenvolvia também na escola. O que eu vou falar aqui de sugestões, são apenas algumas sugestões, podem ser feitas, né? Podem ser práticas feitas tanto na escola quanto em casa. E eu também quero destacar aqui que eu estou falando da importância do livro, de escolher um livro infantil de qualidade, mas é óbvio que a gente sabe que o preço do livro no Brasil é alto, é caro, né? Mas, se a gente conseguir dar um livro de presente a uma criança uma vez, 2 vezes por ano, já está fazendo uma grande coisa. Se não pudermos comprar livros frequentemente, pelo menos em algumas datas do ano em que seja talvez um pouco mais favorável à compra de um livro infantil. Eu queria, antes de seguir, perguntar a vocês, pedir para vocês responderem aqui 2 questões. Primeiro, se vocês se lembram do primeiro livro que vocês leram, livro de literatura, né? Livro de histórias ou livro de poemas que vocês leram. Então, se vocês se lembrarem, coloquem o título aí no comentário, só para eu ter dados, né? Para saber a experiência de leitura de vocês. E a segunda pergunta que eu quero fazer é se vocês devem ter contato, se vocês são professores de crianças, têm contato com crianças, obviamente, e se não são, devem ter contato com crianças, com irmãos pequenos, sobrinhos, vizinhos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que essas crianças que vocês conhecem têm contato, né, com o livro? Elas têm livros em casa, elas leem livros, ou elas têm por perto, na família, né, no contexto em que elas vivem, pessoas
que leiam para elas ou que leiam junto com elas? Coloquem aí no comentário, por favor, a resposta para essa pergunta. Seguindo então, com algumas sugestões de práticas. Primeira coisa, é muito importante que a criança possa, como eu falei antes, manusear o livro. Mesmo que ela seja bebê, que ela seja pequenininha ainda, é importante que ela manuseie o livro. Não tem importância se o livro ficar amassado, se eventualmente até rasgar um pedacinho de alguma página, porque é fundamental esse contato, essa experiência com o livro. Eu guardo assim, boas memórias desse contato com o livro novo, do livro chegar e eu cheirar o livro, de eu folhear o livro. E eu acho que toda criança gosta dessa experiência, mas ela precisa vivenciar essa experiência para poder gostar. Então esse contato, esse manuseio do livro é fundamental. Outra coisa importante quando a gente lê livro para as crianças é entrar naquele universo da fantasia, da imaginação, É um pouco dramatizar, é usar uma entonação de voz adequada, é tentar se transportar para aquele universo que está sendo narrado, se for uma narrativa, ou para aquele poema, para a linguagem daquele poema, para a expressividade das palavras. Então, ao ler para as crianças, é também indispensável que essa leitura seja em sintonia com o que está sendo lido, que essa leitura expresse aquele conteúdo, que expresse aquele mundo que está sendo construído ali através das palavras, ou que expresse o sentido das palavras no poema, A linguagem figurada, a linguagem metafórica, o ritmo do poema, as rimas, a sonoridade. Então, 2 dicas aí importantes. Vem mais a seguir. Outra coisa importante é estimular a imaginação e a fantasia das crianças. Então, se nós estamos lendo para elas, fazer o que a gente chama no contexto escolar de leitura protocolada, e lendo partes da história, do texto, e chamando a criança a participar daquela história, a pensar no que está sendo dito ali, no que está sendo feito, nas ações, no que os personagens estão realizando. Então, perguntar para a criança o que ela acha daquele personagem, como que ela acha que aquele personagem vai continuar agindo na parte seguinte da narrativa. Perguntar o que ela acha que vai acontecer, de qual personagem que ela está gostando mais, por que ela está gostando mais daquele personagem, ou por que ela não está gostando de outro personagem. Ou seja, inserir a criança dentro daquele universo e estimular a fantasia e a imaginação, a criatividade da criança em relação àquele universo que ela está vivenciando através da narrativa ou através do poema. No caso da leitura do poema, chamar a atenção da criança para as palavras, pedir para ela repetir a palavra, perguntar para a criança se é um poema rimado, qual outra palavra poderia rimar com aquela que está ali no poema. Enfim, explorar ao máximo a participação das crianças. Então, por isso que eu digo que é ler com as crianças. Mesmo quando você, adulto, está lendo para ela, tem que procurar fazer com que ela se integre ali naquela leitura. Então, passa a ser uma leitura com. E no caso, quando a criança já é alfabetizada e ela mesma pode ler o livro, é importante o adulto fazer essa mediação, Ler junto, dividir a leitura com a criança. Olha, então você lê a fala de um personagem e eu leio a fala de outro personagem. Você lê até a página tal e eu leio da página tal em diante. Ou você lê uma parte, eu leio outra. Fazer esse jogo com a criança e estar ali perto dela o tempo todo, instigando, motivando, estimulando que ela que ela mergulhe naquela história, que ela mergulhe naquele poema, que ela tire o máximo de proveito daquilo que está sendo experienciado ali durante a leitura. Isso vai estimular muito a criança, Como eu falei, a questão da linguagem, da criatividade, da fantasia, da imaginação, da própria questão textual, da sequência narrativa, do conflito e da solução do conflito, da construção dos personagens, da ação dos personagens. Então, essa leitura com a criança ajuda muito que a criança também desenvolva a sua linguagem, que ela depois talvez se torne até um bom narrador, um bom contador de histórias, que essa criança se torne escritor, escritora, que ela tenha facilidade de colocar no papel seus sentimentos, suas emoções.
E isso é tão importante, não é? Para a formação do aluno, do estudante, para a formação do sujeito, para a formação da pessoa. Eu sou completamente apaixonada pela leitura, então quando eu começo a falar, realmente eu me empolgo muito. Eu enfatizei aqui a questão da narrativa, né, da descrição, do poema, da linguagem figurada e tudo mais, mas o texto literário permite também o desenvolvimento da capacidade de argumentação. Quando a gente trabalha com a criança e leva a criança a se transportar para aquele universo, a assumir um papel de um personagem, a dizer por que ela gosta mais de um personagem ou gosta menos de outro personagem, perguntar qual é a opinião dela sobre a história, ou o que ela acha que vai ser contado, né, no trecho seguinte, porque nós estamos trabalhando também essa capacidade da criança opinar, né, dela argumentar, dela dizer por que ela pensa tal coisa, ou por que ela escolhe tal personagem e não escolhe outro. Então vejam quanta coisa é importante explorar, trabalhar quando se lê um livro para uma criança ou quando se lê um livro com uma criança. Bom, em relação à escolha dos livros, eu falei aqui de alguns critérios, de histórias bem contadas, né, critérios também em relação ao material do livro, ilustração e tudo mais. Eu vou falar aqui para vocês de alguns livros que as minhas filhas leram, ou que nós lemos, eu e meu marido lemos com as nossas filhas quando elas eram pequenas. Uma autora que sempre fez parte, né, do universo literário das minhas filhas foi Ruth Rocha. Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Silvia Ortoff, Marina Colasanti e, claro, Ziraldo, muitos outros autores. Claro, esses livros já são muito antigos, né? Livros que foram publicados há mais de 20 anos, mas muitos deles têm reedições. Então, livro como O Reizinho Mandão, Marcelo Marmelo Martelo, O Menino Maluquinho, foram livros lidos, relidos e trelidos com as minhas filhas porque elas adoravam. Então tem também isso, o mesmo livro, um livro só pode render várias histórias, várias experiências, porque normalmente quando a criança gosta do livro, quando ela tem uma experiência legal com o livro, com a leitura, ela gosta de ler, reler aquele livro várias vezes, ou ela gosta que quem está perto dela, o adulto, né, leia aquele livro várias vezes para ela. Então, por favor, contribuam com as crianças ou com seus alunos, seus estudantes, ou com seus filhos, vizinhos, sobrinhos, para que essas crianças tenham boas experiências com a leitura. E eu gostaria de sugerir aqui, como eu falei muito aqui de formação ética, eu gostaria de sugerir 2 livros. Um deles é O Pequeno Príncipe Negro, de Rodrigo França, e o outro é o livro Soui, de Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o é aquela atriz que até já ganhou Oscar e escreveu um livro muito bonito. Esses 2 livros têm protagonistas negros e é importante então que a criança vivencie, né, a história desses personagens negros. Se a criança é negra também, né, ela vai se sentir identificada com aquele personagem, vai ficar feliz de ler uma história em que os personagens sejam iguais a ela. E se ela não é, ela também vai aprender muito em relação a não ser racista, a não discriminar. Então vamos contribuir, né, para a formação das crianças, tanto no aspecto da linguagem, quanto no aspecto ético também. Bom, e eu preciso encerrar aqui o vídeo, porque o meu vizinho já começou a tocar, então além do cachorro, da cigarra, vai ter também o som do vizinho. E eu queria também, mais uma coisa que eu peço para você deixar registrado aí no comentário, é que livro você leu de literatura que se tornou muito importante para você. Não precisa ser o livro que você leu quando criança. Pode ser um livro que você leu recentemente, mas um livro que você gostou muito de ler, né? A outra coisa que eu quero falar é que lá no site do canal eu vou colocar mais coisas sobre essa questão da leitura infantil. Tá? Então você pode ver lá no canal algumas outras sugestões. Eu vou dizer lá nomes de outros livros mais antigos e recentes infantis que eu considero importantes, mas provavelmente você conhece muitos outros, né? Se você quiser deixar sugestão, coloca aí no comentário. Tá? Então lá no canal tem mais coisa. E aí eu vou dizer, né, eu não falei, o primeiro livro que eu lembro de ter lido quando eu era criança, que é O Rei Oscar e o Pernilongo. E o último livro, um dos últimos livros que eu li que eu gostei muito foi O Olho Mais Azul. Então esse livro é uma experiência única de leitura. E eu falo mais desse livro lá no site do canal. Bom, a segunda temporada da série sobre leitura
começa daqui a pouquinho mais, talvez tenha outro vídeo alternativo antes de começar a segunda temporada, e eu espero você aqui no canal Saber Ler.